Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. A palavra ministro, no original diáconos, significa alguém que faz voluntariamente o trabalho de outrem, diferindo do servo apenas no fato de, por sua condição, o servo ter obrigação perante quem nele manda, ao passo que os ministros são obrigados apenas perante seu empreendimento, não sendo, portanto, obrigados a mais do que empreenderam. De modo que tanto os que ensinam a palavra de Deus como os que administram os negócios seculares da igreja são ministros, mas são ministros de pessoas diferentes. Porque os pastores da igreja, chamados os ministros da palavra, são ministros de Cristo, pois é dele essa palavra. Mas o ministério de um diácono, a que se chama serviço de altar, é um serviço feito à igreja ou congregação. Assim, ninguém pode, nem sequer a igreja inteira, dizer de seu pastor que ele é um ministro. Mas a um diácono, quer seu cargo seja o de servir ao altar, quer seja o de distribuir sustento aos cristãos, quando em cada cidade viviam de um fundo comum ou de coletas, como nos primeiros tempos, ou de tomar conta da casa de oração, ou o de administrar as rendas e outros negócios terrenos da igreja, a esse diácono a congregação inteira pode propriamente chamar seu ministro. Porque sua função de diácono era servir a congregação, embora ocasionalmente não deixassem de pregar o evangelho e de defender a doutrina de Cristo, cada um conforme seus dons. Como fazia Santo Estevão, ou de ao mesmo tempo pregar e batizar, como fazia Filipe. Pois esse Filipe que pregava o evangelho em Samaria e batizou o eunuco era Filipe o diácono, não Filipe o apóstolo. Porque é manifesto que quando Filipe estava pregando em Samaria, os apóstolos estavam em Jerusalém. E quando ouviram dizer Samaria e batizou o eunuco, era Filipe, o diácono, com imposição de cujas mãos os seus foram batizados. Receberam o Espírito Santo. Porque para ser conferido o Espírito Santo era necessário que seu batismo fosse ministrado ou confirmado por um ministro da palavra, e não por um ministro da igreja. Assim, para confirmar o batismo dos que Filipe, o diácono, havia batizado, os apóstolos enviaram de entre eles Pedro e João, de Jerusalém para Samaria. E eles conferiram aos que antes apenas tinham sido batizados aquelas graças que eram sinais do Espírito Santo, que naquele tempo acompanhavam todos os verdadeiros crentes. E quais eles eram? Pode ver-se pelo que disse São Marcos. Estes sinais seguem a quem crê no meu nome. Eles expulsarão os demônios, eles falarão com novas línguas, eles pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, ela não lhes fará mal. Eles porão as mãos nos doentes, e estes serão curados. A possibilidade de fazer isto não podia ser dada por Filipe, mas pelos apóstolos podia, e eles efetivamente aderam a todos os que verdadeiramente acreditavam e faziam sido batizados por um ministro de Cristo. E este poder os ministros de Cristo desta época não podem conferir, ou então há muito poucos verdadeiros crentes, ou Cristo tem muito poucos ministros. Que os primeiros diáconos não eram escolhidos pelos apóstolos, mas pela congregação dos discípulos, isto é, dos cristãos, de toda a espécie, encontra-se manifesto em Atos 6, onde está escrito que os 12, depois que foi multiplicado o número de discípulos, os mandaram reunir. E depois de lhes dizerem que não era próprio que os apóstolos deixassem a palavra de Deus para servir o altar, acrescentavam: Irmãos, procurai entre vós 7 homens de honesto testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem possam indicar para essa função. Fica assim manifesto que, embora os apóstolos os declarassem eleitos, foi a congregação que os escolheu. O que é dito mais expressamente, onde está escrito que esse parece agradou a multidão, que escolheu 7, etc.
No tempo do Antigo Testamento, a tribo de Levi era a única capaz de sacerdócio e outros cargos inferiores da igreja. A terra foi dividida entre outras tribos, que continuavam sendo 12, devido à divisão da tribo de José entre Efraim e Manassés. Para a habitação da tribo de Levi, foram escolhidas certas cidades, com os subúrbios para o seu gado. E seu quinhão devia ser o 10º dos frutos da terra dos seus irmãos. Além disso, os sacerdotes tinham para o seu sustento 1/10 desse 10º, juntamente com parte das oferendas e sacrifícios, porque Deus dissera a Arão: Vós não tereis herança na terra deles, nem tereis parte entre eles. Eu sou vossa parte e vossa herança entre os filhos de Israel. Como então Deus era rei e tinha constituído os membros da tribo de Israel como seus ministros públicos, concedeu-lhes para o seu sustento a renda pública, quer dizer, a parte que Deus reservara para si mesmo, que eram os dízimos e as oferendas. E é isto que se entende quando Deus diz: Eu sou vossa herança. Portanto, não é incorreto atribuir aos levitas a designação de clero, que significa lote ou herança. Não que eles fossem os herdeiros do reino de Deus mais do que os outros, mas porque a herança de Deus era o seu sustento. Ora, dado que nesse tempo o próprio Deus era seu rei e Moisés, Arão e os sumos sacerdotes subsequentes eram seus lugar-tenentes, é manifesto que o direito aos dízimos e oferendas foi instituído pelo poder civil.